Olá a todos. Bom, hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto que eu levantei no último vídeo, tá? Sobre a questão do campo magnético reduzido, como isso pode afetar os humanos biologicamente e os animais, né, em toda a criação. Bom, aqui a gente vai continuar da parte onde eu parei, né? Aqui é só uma introdução para a gente recapitular o que estava sendo dito no último vídeo. Então tem aquele professor russo, ele acumulou evidências históricas, né, e seculares de que acontece um ciclo no Sol e acontecem ciclos climáticos. O período estimado é 100 anos, mas nunca é um valor exato, nunca são 100 anos exatamente, tá? Pode ter uma margem de erro, às vezes o ciclo pode se estender para 120 anos, ou ele pode estourar antes, com 70, 80 anos, nunca é bem preciso. E a gente vai estar recapitulando aqui algumas coisas, certo? Então vamos lá. Bom, obviamente o cara que acredita no modelo do globo, certo? Por isso ele defende que tempestades solares, mesmo aparentemente minúsculas, ele diz que afetam os mecanismos fisiológicos, como ritmos cerebrais e níveis hormonais, certo? Em outras palavras, os conflitos e as guerras, né, são um tipo de psicose de massa. Eventos de grupos caóticos que surgem quando as manchas solares provocam tempestades geomagnéticas mais intensas. Então, quando o campo magnético está reduzido e começa a acontecer essas atividades solares com mais frequência e algumas tempestades geomagnéticas, que o pessoal entende como tempestades solares, que no modelo da Terra plana também faz sentido, mas não é bem assim a explicação. Mas a ideia do vídeo não é discutir modelo, tá? É só pra gente, né, ir seguindo no raciocínio. Bom, ele diz que quando acontecem essas coisas, é mais provável que aconteça guerra, né, conflitos e eventos de grupos caóticos. Ou seja, as pessoas vão começar a ficar loucas, vão começar a se voltar uma contra as outras. E se você tiver em uma cidade, saiba que o negócio vai ficar feio, certo? Bom, eu também estou numa cidade, não vou dizer que eu estou fora, não vou dizer que eu já saí da cidade. É uma coisa que leva tempo, exige organização, recurso financeiro. E é uma coisa que eu não obrigo ninguém, vai de cada um. Tipo assim, quem tiver condição em achar uma boa, tipo assim, bom pensar no assunto. Mas se você também não quiser, aí é critério seu, percebe? Mas sim, eu confesso que na cidade vai ser um problema gigantesco quando acontecer essas coisas aqui, né? Quando acontecerem. Então vamos lá, continuando aqui, ó. Um aumento na atividade solar aumenta episódios psicóticos em indivíduos que já sofrem de estados psicológicos instáveis. Ou seja, se o cara tem esquizofrenia, ou se o cara tem algum tipo de distúrbio psicológico, ele estando exposto a um ambiente assim, com um campo magnético bem reduzido, o cara poderia ser afetado de uma forma bem mais severa do que o normal. Daí ele vai começar a adotar atitudes e costumes que não eram do feitio dele, percebe? Então são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. Então, além de mais incidentes e sintomas depressivos que levam a suicídios. Então também o número de suicídio eu penso que vai só aumentar quando a gente estiver exposto a um ambiente assim, certo? Aumento de agressão, crimes e assassinatos com requinte de crueldade, preste atenção. Reagindo à mudança dos níveis hormonais, alguns homens podem se tornar cada vez mais irritáveis e agressivos, porque o cara diz que os machos vão ser afetados com mais intensidade, né? E, paradoxalmente, outros podem se tornar mais criativos e produtivos intelectualmente. Essas mudanças no campo podem ser expressas positivamente ou negativamente, dependendo do estado de consciência individual, ou seja, depende da pessoa. Então aqui ele vai falar também sobre a diminuição do campo magnético da Terra, né? Aí aqui o cara chega à conclusão do seguinte, ó, que as mudanças no campo magnético que protege a Terra estão começando a causar grandes problemas para a aviação, navegação e animais migratórios que usam o campo magnético para se orientar, bem como, bem como na morte de abelhas, pássaros e peixes, certo? E comportamentos estranhos, certo? Bom, aqui ele também vai falar sobre o ciclo solar 25, que no caso seria um ciclo solar que começaria em 2021 e terminaria em 2025. O atual ciclo solar 24 está acabando, né? E previsões anteriores propuseram que o próximo ciclo 25 será mais fraco que o atual 24. No entanto, com base em seu modelo, dois rapazes
consideram que o ciclo 25 poderia ser semelhante ou até mais forte que o 24. O próximo ciclo começará a aumentar cerca de um ano a partir de agora e atingir o pico em 2024. Então a gente vai monitorando, guardando essas informações. Se 2024 acontecer algo, o modelo desses caras aqui estava correto. Se não acontecer nada, então o modelo deles está errado, certo? Aqui ele já vai tocar numa parte interessante também, ó, do eletromagnetismo em biologia e medicina. O Transactions American Geophysical Union publicou um estudo em 1992 sobre o impacto de explosões solares e tempestades magnéticas em humanos. Preste atenção como é interessante isso aqui. Então eles concluíram que há um crescente corpo de evidências de que mudanças no campo geomagnético afetam sistemas biológicos, coisa que eu já tinha falado aqui, e a intenção era essa, a gente chegar nesse ponto e raciocinar um pouco, chegar à nossa conclusão, né, baseado nessas informações, porque, como eu falei, galera, faz bastante sentido sim. Tem vários estudos que provam isso. E talvez, num futuro mais próximo, a gente discuta mais sobre esse assunto, se eu achar coisas novas pra gente discutir aqui. Mas vocês podem ver que tem um fundo de lógica no negócio. Não é a teoria da conspiração, não é uma coisa inventada por um louco. Não, são pessoas que estudam o assunto e reúnem evidências e fazem experimentos também para comprovar essas coisas. Porque também tem experimentos comprovando isso aqui, certo? Que mudanças em um campo magnético podem afetar sistemas biológicos, certo? Bom, então aqui ele diz o seguinte, que o corpo e a mente são capazes de transmitir ou receber energia, coisa que eu tinha falado no vídeo passado. Tudo é energia, nosso pensamento é energia, o que a gente fala pode transmitir uma energia, nosso corpo emite vibrações, o nosso corpo ele tem uma frequência específica dependendo do nosso estado comportamental, dependendo do nosso humor. E a gente recebe energia que viajam através de campos magnéticos que emanam em todos os lugares ao nosso redor e dentro de nós. Como eu falei, de certa forma a gente pode estar conectado ao campo magnético. E quando o mesmo diminui, pode afetar a gente biologicamente. Percebem, galera? Como é uma coisa bastante impressionante, é uma coisa bastante interessante que, tipo assim, responde muitas coisas. Tudo diz que o universo e a Terra foram criados e que nada disso é por acaso, certo? Pois bem, mas quando este corpo transmissor e ao mesmo tempo que é receptor de energia, né, que ao mesmo tempo é um receptor de energia, se torna mais sensível a outras energias ou influências em torno deles, tais como tempestades geomagnéticas causadas por erupções solares ou outros fatores cósmicos, né? E ele diz que há uma chance maior de ocorrer mudanças em termos de pensamento, estado emocional, comportamento e saúde física, sem contar também no número de doenças que isso aqui pode desenvolver. Pode desenvolver epidemias. Então a gente vê que é uma coisa bem sugestiva, é uma coisa que a gente vê que começa a ter lógica, certo? Analisando o mundo ao nosso redor, certo? Bom, então vocês podem ver que é um assunto sensacional, um assunto bastante legal a ser discutido e importante também, porque nos ajuda a entender muitas coisas. E assim, a gente encerra por aqui. A gente encerra nesse vídeo aqui. Deu umas 3 partes, né? Mas talvez eu faça mais vídeos no futuro falando sobre esse assunto aqui. Eu vou estudar um pouco mais, vou procurar mais coisas e o que eu achar eu vou trazendo aqui. Mas esse material aqui que eu apresentei acaba por aqui. E nos revela muitas coisas importantes e bastante reveladoras. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.